votação, direto no ponto, questões a respeito do regimento interno da Câmara dos Deputados. Então acompanhe comigo aqui na tela, olha só. Acho que eu até exagerei um pouco nessa questão, né? Vamos lá. A sessão legislativa ordinária inicia-se em 2 de fevereiro. Contudo, no primeiro ano da legislatura, a Câmara dos Deputados reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro para a posse dos seus membros e eleição da mesa, sendo que a posse do deputado diplomado que não puder comparecer por motivo de força maior ou enfermidade poderá ocorrer perante a mesa ou em outra data, né, desde que dentro do prazo ali de 30 dias prorrogado por igual período. Eu acabei me perdendo aqui até na leitura do item, né? Imagina se cair uma bomba dessa na tua prova. Será que vai cair? Eu não sei, tá? Eu não sei se vai cair desse jeito, pode vir menos, pode vir mais. Só que é uma baita de uma remuneração que está em jogo aqui. Então você acha mesmo que a banca vai pegar leve ou vai pegar pesado? Me diz aí. Você acha que ela vai pegar leve ou ela vai pegar pesado? Eu sempre aposto pro pior. Sempre aposto pro pior. Isso não é querer botar você para baixo. Em hipótese alguma. Para com isso. Tá? Não tô querendo botar ninguém aqui para baixo. Mas é porque é mais de 20 mil que tá em jogo. Estabilidade, possibilidade de trabalhar num lugar que vai te dar possibilidades de crescer, né? Ter uma boa estrutura remuneratória. Então, gente, tem que ir com sangue nos olhos, tá? Tem que fazer um estudo realmente pesado. Então, nossa primeira questão, ela mistura o início da sessão legislativa, que é 2 de fevereiro, com a das sessões preparatórias, que é 1º de fevereiro, e o prazo de posse, né? O artigo 2º fala que a Câmara vai se reunir em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros e eleição da mesa. O artigo 4º, parágrafo 2º, o deputado que não puder comparecer por motivo de força maior ou enfermidade poderá tomar posse no prazo de 30, prorrogado por igual período, né? Então, o gabarito aqui está correto. Ainda trouxe também o artigo 57, que o Congresso vai se reunir anualmente na capital federal em 2 de fevereiro a 17 de julho, tá? Então, eu misturei um pouco de Constituição com um pouco de regimento, ok? Então, questão de número 1, gabarito correto. 2. Em observância ao princípio da simetria e autonomia administrativa, a eleição dos membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados far-se-á por votação extensiva e nominal, exigindo-se maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e maioria simples em segundo, assegurando-se tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. A votação para a mesa, ela é secreta, ela não é ostensiva, tá? O que é ostensivo? É aberto, tá? Algo aberto. Então tá lá no artigo 7º, tá? Então não é, aqui no caso, né? Não é, já temos esse erro aqui, né? Falando que é ostensivo. Não é ostensivo, tá bom? Errado. Compete privativamente à mesa da Câmara, em conjunto com a mesa do Senado Federal, a promulgação das emendas à Constituição, ato que independe, né, de sanção presidencial conforme disposição constitucional expresso refletido nas atribuições regimentais da mesa. A questão, ela traz, no caso aqui eu quis trabalhar tanto o regimento quanto a Constituição, certo, pessoal? Eu espero que a banca ela não faça essa mistura, mas se fizer, você tem que estar preparado. Porque lá no enunciado da questão, ela pode perguntar, segundo o regimento interno, aí beleza, segundo o regimento interno. Se ela colocar segundo o regimento interno, a Constituição, aí você tem que levar em consideração os 2 pontos. Isso já aconteceu, tá bom? Então, na questão de número 3,
A nossa fundamentação está no 60, parágrafo 3º da Constituição e no artigo 15, inciso 1º do Regimento Interno, ok? A mesa da Câmara não promulga sozinha e o presidente da República não sanciona e nem vota, e nem veta, né, desculpa, ele nem veta uma PEC. A promulgação é ato das mesas da Câmara e do Senado, tá bom? Então a questão tá correta. O deputado federal que se licenciar do mandato para tratar de interesse particular sem remuneração por período superior a 120 dias por sessão legislativa ensejará a convocação do respectivo suplente, sendo vedado a licença para esse fim quando o afastamento for inferior a 30 dias. Tá certo a questão? Tá certo. Artigo 234, parágrafo 2º, ok? E temos também na Constituição, artigo 56, parágrafo 1º, como uma base aí também, né? Então a questão está correta. 5. Sessão ordinárias da Câmara dos Deputados tem a duração de 5 horas e divide-se em pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia e comunicações parlamentares, sendo que a ordem do dia só poderá ser iniciada com a presença de, no mínimo, 1/10 do total dos membros da Casa. A estrutura aqui da sessão está correta, certo? Está correta. Artigo 65, sessão ordinária terá duração de 5 horas. E o 76 fala que a ordem do dia terá início e somente se realizará se estiver presente a 10ª parte do total dos membros da Câmara. Correto. Questão de número 6. A perda do mandato de deputado será decidida pelo plenário da Câmara por maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, nos casos de quebra de decoro parlamentar ou condenação criminal transitada em julgado, assegurado a ampla defesa. Tá certo ou tá errado? Tá correto. Eu trouxe aqui uma base da Constituição, artigo 55, parágrafo 2º, inciso 1, 2 e o inciso 6º, certo? Trouxe essa base, né? Então aqui no caso, questão que trata dessa perda de mandato por decisão política, né? E nesses casos a mesa ela não declara, ela provoca o plenário. Ela provoca o plenário, ela aí que vai decidir, né? A mesa não declara, provoca o plenário e o plenário decide, tá bom? Gabarito correto. O presidente da Câmara dos Deputados, embora integrante da mesa, possui restrição quanto ao direito de voto, exercendo-o apenas nos casos de empate em escrutínio secreto ou quando a matéria exige quórum qualificado de maioria absoluta ou de 2/3. Questão de número 7. Artigo 17, parágrafo 1º, tá? O presidente, como chefe do poder, ele não vota em tudo, tá? Ele vota apenas em situações que exijam, né? Situações relevantes, né? E situações também sigilosas. O presidente, ele não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição nem votar, exceto no caso de empate, em escrutínio secreto ou quando a matéria exigir para a sua aprovação, né, um quórum qualificado de maioria absoluta ou de 2/3, ok? Questão de número 8. O Colégio de Líderes é órgão de natureza consultiva e deliberativa, cujas decisões, salvo disposição em contrário, são tomadas pela maioria absoluta dos seus membros, considerando-se para o cálculo dos votos a unidade de voto de cada líder, independentemente do tamanho da bancada que lidera. Questão de número 8 está errada. O voto no colégio de líderes ele é ponderado. Isso quer dizer que vale o tamanho da bancada. Não é um deputado, um voto, né? O artigo 20, parágrafo 1º diz que as deliberações dos colégios de líderes serão tomadas mediante consenso ou, se este não for possível, pela maioria absoluta dos votos, ponderados estes pelo número de deputados de cada bancada. Então, gabarito está errada. 9.
A Câmara dos Deputados tem sede na capital federal, sendo vedado a realização de sessões em outro local, salvo em caso de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de ocorrência que impossibilite seu funcionamento na sede mediante deliberação da mesa, ad referendo da maioria absoluta dos deputados. Questão correta, que é o artigo 1º, parágrafo 1º. Questão está devidamente correto. A regra é que a sede é na capital, Brasília, mas o regimento traz essa excepcionalidade, né? Pode acontecer em outro local. Questão de número 10 fala o seguinte: as sessões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente da Câmara de ofício ou a requerimento de líderes que representem a maioria absoluta da Casa, destinando-se exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação, vedado o tratamento de assuntos estranhos à pauta, salvo comunicações urgentes de líderes. Questão de número 10, questão correta, artigo 66, artigo 68, questão devidamente correta. Sessão extraordinária, ela é focada, né? Ela não trata de outros assuntos, né, que não estejam previstos ali no ato de convocação, né? Então a questão está devidamente correta. Questão de número 11. Considera-se vago o cargo de membro da mesa se o titular falecer, renunciar ou perder o mandato, e nesses casos a eleição para o preenchimento da vaga será realizada no prazo de 5 sessões ordinárias, vedada a participação dos demais membros titulares na mesa, na disputa, né, para cargos diversos, salvo renúncia ao cargo que ocupam. Questão de número 11, questão correta também, artigo 10º do Regimento Interno, é a nossa base, certinha. Questão de número 12, o deputado investido no cargo de ministro de Estado não perde o mandato, considerando-se licenciado automaticamente. Contudo, para fins de quórum de votação no plenário, sua ausência é deduzida do total de membros da Casa, alterando-se o número necessário para a obtenção de maioria absoluta. O ministro aqui não altera o quórum de maioria absoluta. O número total de membros, 513, permanece à base de cálculo, porque o suplente assume, tá? O suplente ele assume. Então, o gabarito da nossa questão está errada, tá? Porque ele se licencia para ser ministro, o suplente ocupa a cadeira. Questão de número 13. Um cafezinho aqui, né? Cafezinho para esquentar a garganta. Vamos lá. Compete à mesa da Câmara declarar a perda do mandato de deputado que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou missão por esta autorizada. Gente, questão de número 13, artigo 240, inciso 1º, a linha B, né? A gente encontra também na Constituição, artigo 55, inciso 3º, parágrafo 3º. Ok? Então, situação de perdas, de perda perda do mandato, né? Por falta, a mesa declara. Uma perda do mandato por decoro, o plenário que vai decidir. Tá bom? Situação objetiva, mesa. Situação subjetiva, plenário. Deputado que se desvincular do partido pelo qual foi eleito perde automaticamente o direito de ingressar à mesa ou comissões em vaga destinada àquela legenda, salvo se a mudança de partido for motivada por fusão e incorporação, preservando-se, nesse caso, a titularidade do cargo. O caso aqui, né, tá com base no artigo 8º, parágrafo 1º,
Membro da mesa que se desvincular do partido ou bloco parlamentar pelo qual foi eleito perde automaticamente o cargo que ocupa, salvo se a mudança de partido for motivada por fusão ou incorporação. Questão correta. 15. É prerrogativa dos deputados o uso da palavra, não podendo o presidente da Câmara cassá-la em hipótese alguma durante sessões sob pena de violação da imunidade material por opiniões, palavras e votos, devendo eventuais excessos ser apurados exclusivamente pelo Conselho de Ética. Questão de número 15 está errada. No caso aqui, o presidente, né, ó, o uso da palavra, não podendo o presidente caçá-la em hipótese alguma. O presidente tem essa prerrogativa de caçar a palavra, tá? A imunidade material protege o conteúdo, mas ele não impede o controle da ordem dos trabalhos. Então, se, por exemplo, o parlamentar tiver esgotado o tempo, estiver usando uma linguagem ofensiva, o presidente pode caçar a palavra, né? Ele vai advertir o orador e pode suspender o uso da palavra com base no artigo 18, inciso 1º, a linha G e a linha H do regimento interno, tá bom? Então, a questão de número 15, o gabarito está errado. 16. Questão de número 16, olha só. Formação de blocos parlamentares implica a união de representações partidárias que passam a atuar como uma só bancada, perdendo os partidos integrantes para efeito de composição da mesa e de comissões a sua individualidade, devendo o bloco subsistir obrigatoriamente até o fim da sua legislatura, sendo vedado a dissolução ou a desvinculação de partidos antes desse prazo. Nossa questão de número 16, temos aqui como base o artigo 12, o parágrafo 3º, tá? No caso aqui, o erro na questão está na... Cadê aqui, ó? Obrigatoriamente até o fim da legislatura. O bloco ele tem uma existência limitada à legislatura, mas ele não é indissolúvel. Os partidos podem se desvincular ou o bloco pode se dissolver antes do fim da legislatura, né? Embora isso acabe gerando um recálculo de proporcionalidade. Então, a regra geral é que o bloco serve para a legislatura, mas a vedação de dissolução não é absoluta, tá? Não é até o fim, ok? Então, a questão 16 está errada. Questão 17 fala o seguinte: compete à mesa diretora da Câmara dos Deputados a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre a organização dos serviços administrativos da Casa, criação e extinção de seus cargos e fixação da respectiva remuneração, sendo vedado delegação dessa competência a qualquer outro órgão interno. Questão de número 17, ela está errada. A iniciativa para criar cargos e fixar remuneração na Câmara é feita por meio de um projeto de resolução para assuntos internos ou lei quando exige sanção, mas a iniciativa é da mesa. Só que a questão, ela traz aqui, de uma forma bem genérica, iniciativa de projeto de lei, sem fazer distinção, certo? Aqui nós temos um erro, um outro erro, que é a competência privativa sobre a organização administrativa, é via resolução. Para a criação de cargos, existe lei, segundo o artigo 51, inciso 4 da Constituição, tá bom? Mas o item aqui, ele está errado pela generalização e pela parte final sobre delegação, que embora a competência seja privativa, o erro técnico, ele reside na confusão dos instrumentos, tá? E focando aqui no regimento interno, a competência da mesa é privativa para propor, beleza? Então, a questão de número 17, tendo como fundamento o 51 da Constituição, inciso 4, o artigo 15
inciso 26 do regimento interno, a linha A, eu chego à ideia de que a questão está errada. Questão de número 18. O presidente da Câmara, em razão da necessidade de isenção na condução dos trabalhos, não pode fazer parte de qualquer comissão permanente ou temporária, mesmo que na condição de suplente, ressalvada a possibilidade de integrar comissão de representação externa ou protocolar. Que é o artigo 17, parágrafo 2º, tá correto. As sessões da Câmara dos Deputados poderão ser prorrogadas de ofício pelo presidente ou a requerimento de líder por tempo determinado, não inferior a 1 hora, para a conclusão de votação de matéria em discussão, sendo que a prorrogação não poderá ser objeto de votação pelo plenário se o requerimento partir do presidente. No caso, o regimento interno ele diz apenas por tempo indeterminado. E também a prorrogação de ofício pelo presidente é apenas se for para concluir votação já iniciada. Se for requerimento, o plenário decide, tá? Então, artigo 71, prorrogação da sessão poderá ser concedida pelo plenário a requerimento de qualquer deputado. Parágrafo 1º, o presidente prorrogará a sessão de ofício se, no momento destinado ao seu encerramento, estiver sendo realizada votação, tá? Não há essa condição aqui, né? Essa trava aqui de no mínimo de 1 hora, né? Então a questão de número 19 ela está equivocada, está errada. Questão de número 20, as sessões solenes destinam-se a grandes comemorações ou homenagens especiais e, diferentemente das sessões ordinárias e extraordinárias, podem ser realizadas fora do recinto do plenário e em qualquer dia da semana, independentemente de quórum para sua abertura, não sendo permitido nelas o uso da palavra para tratar de assuntos estranhos à finalidade da convocação, que é o artigo 68, parágrafo 1º, também o parágrafo 2º, gabarito da nossa questão está devidamente correta, ok? (21) No exercício do mandato é assegurado ao deputado livre trânsito e acesso a quaisquer repartições públicas, podendo diligenciar pessoalmente junto a órgãos da administração direta e indireta, sendo que no caso de ser arrolado como um testemunho em processo judicial, o deputado não é obrigado a comparecer à audiência, devendo o juiz designar dia, hora e local para inquiri-lo mediante prévio ajuste. Questão que tem base o 229. O deputado testemunha, não sendo obrigado a comparecer perante a autoridade judiciária, devendo a autoridade designar dia, hora e local para inquiri-lo. Então, 229. Tem também o 221 do CPP, gabarito. Correto. Questão de número 22. A licença gestante concedida a deputada federal terá uma duração de 120 dias, prorrogado por mais 60 dias, com a percepção integral de remuneração, sendo que durante esse período não haverá convocação de suplente, salvo se a licença coincidir com vacância de outros membros da bancada que reduza a representação partidária abaixo de 1/3. Questão de número 22. O regimento interno menciona 120 dias, a prorrogação de 60 dias é norma infralegal, né? O texto estrito do regimento fala em 120 dias, tá? E o segundo ponto é que haverá convocação de suplente, tá? Haverá convocação de suplente se a licença for superior a 120 dias. A licença gestante é, por definição, de 120 dias, o que gera a convocação do suplente segundo a Constituição, segundo o regimento interno. Ok? 234, parágrafo 3º do regimento interno é a fundamentação, então a questão ela está errada. 23. 23 fala o seguinte:
Ocorrendo vaga de deputado e não havendo suplente, passe a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. E, nesse caso, a competência para marcar a eleição é da Justiça Eleitoral após a comunicação da mesa da Câmara. 23 está correta. A base da nossa questão é o artigo 243, tá? 243 e também usando aqui a Constituição 56, parágrafo 2º, ok? 23 correto. 24, maioria e a minoria são constituídas respectivamente pelo partido ou bloco parlamentar que detiver o maior e o segundo maior número de representantes na casa, sendo assegurado aos seus líderes as mesmas prerrogativas regimentais dos líderes de bancada, inclusive o direito de orientar a bancada durante votação. A definição de maioria e minoria não é o primeiro e o segundo maior. A maioria é o partido, né, o bloco com maioria absoluta. Se ninguém tiver maioria absoluta, a maioria é o maior bloco que apoia o governo, no caso? Não. Tá? A maioria não é o maior bloco que vai apoiar o governo. No regimento interno, a maioria é o partido ou bloco com maioria absoluta dos membros da casa. Se nenhum alcançar, a maioria é o partido com o maior número de representantes, né? Que são os líderes de maior bancada, ok? Mas aqui no caso, o conceito de minoria é o que se opõe à maioria, não é necessariamente a segunda maior bancada, tá? Então, pegando aqui justamente o artigo 13 do regimento. Então, toma cuidado, tá? Por exemplo, se a banca falar que o partido, né, a maioria é o bloco que apoia o governo, segundo o regimento interno, não é essa a definição, tá? Então, fundamentação no artigo 13. Maioria é o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da casa. Parágrafo 1º, se nenhum partido ou bloco alcançar a maioria absoluta, considera-se maioria para efeitos regimentais o partido ou bloco parlamentar com maior número de representantes. O parágrafo 2º, a maioria será o partido ou o bloco parlamentar que, em relação à maioria, expresse oposição diversa mais numerosa. Então, questão 24, errada. Questão 25. Os membros da mesa diretora, exceto o presidente, podem integrar comissões permanentes, mas é vedado ao primeiro e ao segundo vice-presidente acumular função na mesa com presidência de comissão permanente, a fim de garantir a dedicação às atribuições constitucionais de substituição eventual do presidente da casa. O membro titular da mesa não pode integrar comissão permanente e nem mesmo o primeiro ou o segundo vice. Apenas os suplentes da mesa podem. E a questão diz que membros, exceto o presidente, podem. O que está equivocado. A base é o artigo 23, tá? Base, artigo 23. Ok? Porque a mesa fala, os membros titulares da mesa não poderão fazer parte de qualquer comissão permanente ou temporária. Então, o texto do regimento ele é taxativo para os titulares. Os suplentes da mesa podem, artigo 23, parágrafo único. Beleza? Então, a questão errada. Show de bola? Tudo certo, nada errado? Vamos então para o nosso próximo bloco, tratar de mais um tópico para o seu concurso aí da Câmara dos Deputados. E lembrando a todos, meu material de regimento interno tá aí por apenas R$ 5,99. Você vai ter 320 questões comentadas a respeito do regimento, tá? Questões aí comentadas em detalhes, indicando o artigo para você. Então, é um ponto muito importante, né? Você precisa, né? Você precisa revisar a todo instante esse conteúdo, né? Você precisa treinar, você precisa revisar.
E nessa altura do campeonato, questões é um ponto muito importante para te ajudar nesse processo. E aqui tem um exemplo, né? Você tem as questões, uma bateria de questão, depois uma bateria de comentários, depois bateria de questão, comentários e assim sucessivamente. E nesse material é todo o regimento interno comentado, tá? Todo o regimento interno como base para fazer essas questões, beleza? Então é só você acessar o link que está na descrição, ele também está aqui no chat, clica no link, aí você pode pagar no Pix, cartão ou boleto, tá? Tem essas formas de pagamento. Assim que você confirmar o pagamento, vai chegar o link para você no WhatsApp ou também no e-mail para você acessar o material, beleza? Qualquer dúvida pode falar comigo no meu Instagram, @alexcardoso.pro. Vamos fazer essa pausa e depois vamos para o nosso próximo bloco.